A paz de Deus com todos, irmãos. Eu sou o irmão Fábio e mais uma vez gostaria de falar um pouquinho das coisas de Deus. Irmãos, a palavra de hoje está em Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 4. O título diz: A formação do Jardim do Éden. Quero ler com a ajuda de Deus e a guia do Bom Espírito. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criadas, no dia em que o Senhor Deus fez o céu e a terra, e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. O vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e a boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência e do bem e do mal. E saindo um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividiu, se tornando em 4 braços. O nome do primeiro era Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havila, onde há ouro. E o ouro desta terra é bom. Ali há o bedelil e o pedra sardônia. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cusa. O homem e o nome do terceiro rio é Idaquel. Este é o que vai para a banda do Oriente, da Síria, e do quarto é o rio Eufrates. E tomou o Senhor Deus e pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. E ordenou ao Senhor Deus ao homem, dizendo: Toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que comeres, certamente morrerás. Somente esses versos. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, passagem de hoje, aleluia, bem conhecida, glória a Deus. Vem nos falar, aleluia, de quem nos criou. Glória a Deus. Da vida, aleluia, da terra, as plantas, mas ainda não tinha, aleluia, quem cultivasse. Deus deu a vida à terra, deu a vida às plantas, mas ainda não havia quem a cultivasse. Glória a Deus, porque Ele ainda não havia criado ou mandado a chuva. Mas assim como o amor, aleluia, do coração de Deus, aleluia, brotou também a água. Brotou do coração de Deus o amor por nós, pela criação, e brotou a água, minando no seio da terra. Glória a Deus. E a terra começou, aleluia, a alimentar as plantas, e com o calor da terra umedeceu o barro, e o Altíssimo, aleluia, nos moldou, aleluia, a sua imagem e a sua semelhança. Glória ao nome do Senhor. E quando estava, aleluia, pronta, aleluia, quando o molde já estava pronto aos olhos de Deus, Ele soprou dentro de nós o fôlego de vida, aleluia, glória a Deus, nos transformando, aleluia, em seres viventes, aleluia, e plantou árvores, aleluia, de todas, aleluia, os tipos no jardim do Éden. Mas no meio do jardim, Deus criou a árvore da vida e a árvore da ciência e do bem e do mal. E disse Deus, aleluia, te coloquei como cuidador desse jardim,
para que você, aleluia, lavrasse, cuidasse, cultivasse, aleluia, os alimentos com amor, se alimentando, glória a Deus, aleluia, e ainda lhe deu ordem, aleluia, para comer livremente todo o fruto do jardim, aleluia, da árvore, aleluia, que desse fruto, era para ele ficar à vontade. Mas o Senhor também, aleluia, orientou ele, glória ao nome do Senhor, sobre a respeito da árvore que estava, aleluia, no centro do jardim do Éden. Junto com a árvore, aleluia, da vida, havia a árvore da ciência do bem e do mal, glória a Deus. E o Senhor explicou, aleluia, para que não comesse daquele fruto, porque certamente, aleluia, no dia que fosse comer, aleluia, ele encontraria a morte. Glória ao nome do Senhor. Que natureza, aleluia, amados e queridos irmãos, é essa, aleluia, que, aleluia, está dentro de nós, que carregamos, aleluia, por causa da desobediência de Adão e Eva. Aleluia, que traição foi essa, aleluia, que, aleluia, por certo, aleluia, por testemunha da palavra, aleluia, desgraçou com a vida humana na terra, também com a própria terra, aleluia, aleluia, e com os próprios seres humanos. Abriu-se uma brecha, aleluia, no meio do firmamento, aonde, aleluia, já havia havido, glória a Deus, a desobediência dos filhos de Deus, os anjos, que já estavam caídos, aleluia, em meio à escuridão, glória a Deus. E logo no início da criação, tudo, aleluia, por causa do mal, havia se perdido, glória a Deus. Vemos, aleluia, uma relação, aleluia, que tanto os anjos como Adão e Eva, aleluia, não se deram por satisfeitos em viver em paz junto com Deus, aleluia. Irmãos, aleluia, glória ao nome do Senhor. Deus falava com Adão, aleluia, de manhã e à tarde. Glória ao nome do Senhor. Imaginou esse privilégio? Uns, aleluia, como os anjos já viviam no paraíso. Outros, aleluia, Deus criou um paraíso na terra, glória a Deus. Mas vemos através dessa palavra, aleluia, que temos algumas responsabilidades para com o Senhor, glória a Deus. A primeira delas é que nós temos que andar em retidão, andar nos caminhos do Senhor para alcançar a nossa salvação através de Jesus Cristo. Glória ao nome do Senhor. Segundo, como, aleluia, somos responsáveis por aquilo, aleluia, que pregamos, que fazemos, que agimos, pois somos escolhidos do Senhor. Temos, aleluia, a marca da promessa em nós. Temos o selo, aleluia, que nós temos dono. Aleluia. Somos gratos a Ele pelo dom da vida. Santo é o Senhor. Terceiro, temos que ter, aleluia, por regra, amar e cuidar do nosso planeta, da nossa terra, glória ao nome do Senhor, da nossa casa, da nossa cidade, da nossa vida, irmãos, glória ao nome do Senhor. Pois vemos, aleluia, aleluia, nos dias de hoje, alguns vivendo como verdadeiros animais, sem rumo, sem direção, aleluia, devastando, destruindo, acabando com tudo, acabando com as coisas, aleluia, que Deus fez para nós cuidarmos, para nós amarmos, para nós vislumbrarmos, aleluia, glória ao seu nome. Veja, aleluia, quando Deus fala com Adão sobre, aleluia, não comer o fruto, Eva ainda não tinha nascido, glória ao nome do Senhor. Ficou por responsabilidade de Adão lhe anunciar, aleluia, as boas novas do jardim do Éden, aleluia, como também, aleluia, aquilo que não poderia ser feito.
Mas quando Eva pecou, caiu, aleluia, em tentação, Deus foi falar com quem? Deus foi falar com Adão. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Eu não sei no que poderia ter acontecido, no que poderia ter dado, mas se Adão tivesse, aleluia, aleluia, dito, não há, aleluia, como, Senhor, aleluia, culpar Eva, a culpa foi minha. Glória ao nome do Senhor. Eu não fui capaz, aleluia, de instruir ela corretamente. Glória ao nome do Senhor. Se ele tivesse admitido que errou com Eva, pois ela era responsabilidade dele. Então nessa tarde te diz Deus hoje, aleluia, temos que ter responsabilidade, aleluia, que deixei em suas mãos, para que você está, aleluia, por que você está mudando de ideia? Porque você está, aleluia, muitas vezes voltando para trás, aleluia, glória a Deus. Está, aleluia, se espelhando em homens caídos, em homens sem amor, em homens sem paz. Glória ao nome do Senhor. Homens muitas vezes, irmãos, aleluia, que estão sem o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Neste momento na palavra, aleluia, bastante comunhão, irmãos, glória a Deus, porque o Senhor me toca aqui, aleluia, para parar de falar com as 99, para falar com você. Glória ao nome do Senhor. Quando você ouvir na comunhão esse áudio, esse vídeo, aleluia, você vai sentir dentro do seu coração que é para você. Aleluia. O Senhor manda te dizer assim: eu sei o que você passou. Aleluia. Eu sei o que você sofreu, mas aleluia, eu já não havia lhe ensinado sobre o perdão, aleluia, eu já não havia lhe ensinado sobre o amor. Glória ao nome do Senhor. Te diz Deus assim: saiba que esse caminho que você está, aleluia, levando, esse caminho que você se encontra agora, aleluia, vai ser de dor, vai ser de luta, aleluia, de pratos e mais pratos do inimigo, aleluia, que quer tragar a sua alma, quer comer você vivo, aleluia. Pois hoje, aleluia, se tiver comunhão com essa palavra, glória ao nome do Senhor dentro do seu coração, levanta a comunhão, aleluia, glória ao nome do Senhor. Levanta-te daí, te diz o Senhor, aleluia. Você, aleluia, glória ao nome do Senhor, não deve nada a ninguém, aleluia. Eu já paguei por você, aleluia. Quando alguém te cobrar alguma coisa, lembre-se dentro do seu coração que eu já paguei por você. Eu paguei, aleluia, porque eu te amo, te diz o Senhor nesta tarde. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Dá um glória bem gostoso onde você estiver para o seu Senhor, aleluia. Tem comunhão aí no seu coração, aleluia, para se alegrar, aleluia, a sua alma por causa dessa palavra. Filho meu, filha minha, te diz o Senhor, aleluia, eu estou contigo em todo o seu tempo. Glória o nome do Senhor, em todos os seus caminhos, aleluia, em todos os seus trajetos, aleluia, eu estou contigo te guardando, aleluia, torcendo por você. Então, irmão, aleluia, então Deus te diz hoje, aleluia, glória a Deus, e vos fala através dessa palavra: ah, meu filho, como eu te amo. Glória a Deus. Esquece de tudo. Glória a Deus. Faça assim como eu, te diz o Senhor. Eu não esqueci quando você andava, aleluia, pelo mundo solto, batendo cabeça, cheia de vícios, aleluia. Glória a Deus. Eu não esqueci, eu não perdoei. Glória ao nome do Senhor. Eu, aleluia, não te abracei, não te resgatei, te dei família, glória a Deus, te dei um propósito de amor, aleluia, para que você, aleluia, vivesse até nos dias de hoje, glória a Deus. Esquece tudo o que aconteceu, aleluia, glória a Deus, mas não volta para trás, aleluia. Não estou, aleluia,
glória a Deus, falando, aleluia, de prédios, nem de denominações, glória a Deus. Estou falando, aleluia, de mim e de você. Glória ao nome do Senhor. Deus te chama agora, meu irmão, aleluia, por essa palavra. Glória a Deus. Sou eu e você no seu quarto. Você, aleluia, de joelho dobrado na minha presença. Frente a frente comigo, aleluia, e você cantando, aleluia. Você entoando louvor ao meu respeito e chorando copiosamente. E eu, aleluia, glória a Deus, enxugando as suas lágrimas. Te abraço, aleluia, de corpo e alma, aleluia, e sussurro em seus ouvidos. Glória ao nome do Senhor. Filho e filha minha, aleluia, glória a Deus, aleluia, seja bem-vindo de volta. Aleluia, minha casa é a sua casa. Se alegra com seus irmãos e com as suas irmãs. Aleluia, santo é o Senhor. Espera, aleluia, pela hora que eu vou voltar para buscar você e seus irmãos. Aleluia, Jesus, o Rei, glória a Deus. Tem comunhão aí, meus filhos. Recebe, aleluia. Se está faltando força, recebe a força. Aleluia, glória a Deus. Se está faltando fé, recebe fé. Recebe amor, paciência. Aleluia, estou chegando mais breve do que você espera. Glória ao nome do Senhor. Vai ser no susto. Aleluia. Vai ser um susto de alegria. Aleluia, para aqueles que estão em mim. Aleluia. Mas vai ser um desespero para todo o resto, aleluia, daqueles que viraram as costas para mim e para a minha palavra. Esta é a palavra. Deus seja hoje e eternamente louvado.